Pode sentar, queridos. Shalom. Cumprimento a cada irmão presente com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também aos irmãos queridos de várias nações que nos acompanham, têm acompanhado esta imersão. Quero transmitir o meu shalom a cada um do Brasil, algumas cidades do Brasil, lá os nossos filhos em Patos, todos assistindo, região metropolitana de Valinhos, e especialmente a nossa querida cidade de Jerusalinhos. E eu quero pedir até perdão aos irmãos, não fique chateado com a pastora Eli, porque ela falou Valinhos, é que oficialmente é Valinhos. Só no reino espiritual, só nós e Deus sabemos que o nome foi mudado para Jerusalinhos. Então, Jerusalinhos, nosso povo todo lá na expectativa, orando, vibrando com o trabalho desde o início. Agradeço aos apóstolos Géser, Maricleide, pelo carinho, pela honra de nos convidar para participar desse trabalho tão importante e principalmente neste tempo profético. Agradeço toda a equipe, o amor. Eu me sinto como se fosse da Rede Aliança. Estou transitando à vontade, tratado como príncipe, até exageradamente bem. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Muito obrigado mesmo. Vamos mais uma vez orar. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai Santo, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor por tudo aquilo que o Senhor está realizando neste lugar, realizando em nossas vidas, realizando em São Paulo, no Brasil especialmente, realizando nas nações. Pai, nós cremos no que temos pregado, nós cremos no que temos ouvido, nós cremos na realidade do avivamento, nós caminhamos por fé e não por vista. Por isso nós pedimos que nesta hora, mais uma vez, o Teu Espírito Santo, Ruach HaKodesh, venha nos tomar poderosamente, e que no abrir e fechar da nossa boca, palavras de poder e de vida, atinja cada coração faminto e sedento neste lugar. Este lugar é Teu, este ambiente é Teu, a maneira como tudo foi preparada, nós podemos sentir a direção espiritual. Não há arranjo humano, não há jeitinho, não há quebra-galho, as coisas são firmadas na legalidade, estabelecida na palavra, estabelecida na sinceridade. Por isso temos certeza absoluta que o Senhor já deu a Tua chancela, a Tua aprovação para este momento. Pai, nós Te louvamos porque nos sentimos seguros no Teu nome. A Tua palavra diz que torre forte é o nome de Yahvé, para ela o justo corre e fica protegido. Nós nos escudamos agora no Teu nome é poderoso, Teu nome é raiz de Jessé, Teu nome é toco de Jessé, raiz de Davi, Teu nome é alfa, ômega, primeiro e derradeiro, Teu nome é temor de Isaac, Teu nome é poderoso, Teu nome é conselheiro, príncipe da paz, Teu nome é filho do homem, Teu nome é Siló, filho da mulher, Deus bendito, Teu nome é rocha, Teu nome é maná, Teu nome é videira, Teu nome é videira verdadeira, Teu nome é palavra viva. O nome de Jesus, a palavra diz que ao nome de Jesus se dobram os joelhos no céu, na terra e no inferno. Glória ao nome de Jesus, o noivo amado, o desejado das nações, o capitão dos exércitos de Deus, Jesus, Yeshua HaMashiach. Teu nome é um prego afixado na parede, Teu nome é bacia de lavar, Teu nome é arca da aliança, Teu nome é cortina, Teu nome é pão, Teu nome é maná, Teu nome é água viva. Tu és o ancião de dias, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, a voz como de muitas águas. A Tua boca há uma espada de 2 gumes, que é a Tua palavra. Tu estás vestido com veste talar, a veste sacerdotal. Oh, aleluia! Os Teus cabelos brancos falam da Tua eternidade, os Teus pés são como latão reluzente. Ao Teu nome glória, estás entronizado, reto juiz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus bendito. Glória ao Teu nome. Temor de Isaac, Jacó, raiz, Jesus e Yeshua HaMashiach. Tudo que ocorre neste lugar, os louvores, os aplausos,
aplausos, os pulos, os brados de júbilo são para te glorificar, Jesus Cristo, nome bendito, nome sobre todo nome, nome que nos garante, nome que nos levanta. Tu és o levantador da nossa cabeça. Oh, maravilhoso! Glória, glória, glória ao teu nome, Espírito Santo de Deus, poderoso sopro divino, Rua HaKodesh. Agora encontre nossos corações preparados como terreno alqueivado, com as leiras abertas, para que ao cair a tua palavra, as tuas próprias águas do teu rio venham banhar a semente, e cada um de nós possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100. E nós tomaremos o cuidado, tomaremos todo o cuidado para tributar unicamente a ti toda honra e toda glória no tempo eterno. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 23 a 25. Nós vamos falar sobre a importância de Israel no cenário profético. Segundo Samuel 7, de 23 a 25. Quem já está sentado, fique em pé por dentro, mesmo sentados. E quem está em pé, continue e depois sente-se com os outros. Porque não adianta ficar em pé com o coração sentado. Então já está cansado, já pulou, fica à vontade. Segundo Samuel 7, 23 a 25. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu servo, e para fazer a ti mesmo um nome, e para fazer o teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabelecestes teu povo Israel por teu povo para sempre. Estabelecestes o teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Yahvé, fizeste o seu Deus. Agora, pois, Adonai Deus, ou Yahvé Deus, ou Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Podeis sentar, queridos. Eu creio que num congresso profético que aponta para os 10 possíveis anos à frente, é muito importante tratar sobre Israel. Israel é um projeto que nasceu no coração de Deus, e todo o desdobramento do plano divino, todos os detalhes, são interligados com a nação de Israel. Se nós somos filhos de Deus, e somos, é impossível estarmos desconectados. É possível estarmos ignorantes, ou sermos ignorantes a respeito do assunto, mas é impossível estarmos desconectados, porque toda a história divina da redenção que começa no Éden, ela já vem pré-elaborada na eternidade, como diz o livro de Apocalipse, que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. E para que este plano de resgate pudesse acontecer, de fato, Deus precisaria formar uma nova humanidade. Deus precisaria criar um novo Adão. Mas Deus não poderia criar da humanidade corrompida, porque quando Adão caiu, toda a humanidade caiu, porque a palavra Adão, ela significa humanidade. Então, dentro daquele primeiro homem, dentro de Adão, estava o DNA de todos aqueles que já nasceram e que vão nascer ainda. E no momento que aquele DNA é corrompido espiritualmente pelo pecado, pela rebelião, todos já nascemos
condenados à perdição eterna. Porque a alma que pecar, esta morrerá, e a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus tinha um plano maravilhoso, e este plano ele vai desdobrando no decorrer da história da humanidade, e é apresentado aos homens a partir de Abraão, até ele formar o seu povo, até chegar a hora que o Messias esperado, Yeshua HaMashiach, ele possa criar um novo homem e uma nova humanidade. Mas para que tudo isso pudesse acontecer de uma maneira sincronizada, de uma maneira legal, como foi muito falado pelo apóstolo Rony, no sentido de representatividade ou de legalidade, precisaria de uma nação, precisaria de um povo e precisaria de um milagre, de um homem que viesse do céu, ali, e como verbo, ele é encarnado profeticamente, entra no útero de Maria, e aqueles 46 cromossomos eram cromossomos não humanos, eram cromossantos, eram todos do próprio Espírito Santo, mas precisava entrar sem pecado, e ele precisava vir de mulher, ele precisava vir de um povo, ele precisava vir de uma nação, e essa nação chama-se Israel. Esta palavra que nós lemos para introduzir a nossa fala é um pedaço da oração de Davi, que extasiado não consegue compreender a graça, a maravilha de Deus, de escolher um povo e dizer: eu sou teu Deus para sempre, e dizer: este povo é meu para sempre, e ainda diz a Davi: você vai sentar no trono para sempre, profetizando a respeito de Jesus. Toda profecia aponta para Israel, salvo as profecias gentílicas e as poucas profecias chamadas eclesiásticas. Há um texto muito interessante em Zacarias 2,8 que mostra como Deus olha para Israel. Zacarias 2,8 diz: porque assim diz Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Quem toca em Israel, toca na menina dos olhos de Deus. Projeto Israel é algo que Deus elaborou num plano eterno para salvar toda a humanidade. Primeira coisa que nós vamos tratar neste momento, que é o que interessa, é a igreja não pode ignorar o seu passado e o seu destino. Quando nós não conhecemos a história, quando nós não conhecemos as nossas origens, nós cometemos os mesmos erros que foram cometidos no passado. Há uma necessidade de buscar os nossos pais. Este congresso é um congresso de paternidade, ipsis literis. Aqui está o nosso pai, que veio da Costa Rica, aqui está o pai de muitos ministérios, e nós temos entendido o que é paternidade, o que é o resgate ao projeto original, o projeto família. Como eu vibrei quando o apóstolo Rony falou sobre isso. Tudo de Deus é família. Começou com família, não começou com 5 ministérios. Há uma família no céu, a Bíblia diz: com você que tem o nome da família do céu, uma família que está no céu. O projeto de Deus foi o que aconteceu no Éden, aquele momento familiar. E quando falamos em restauração, muitos pensam que a restauração é somente voltar para a igreja do primeiro século. Não, podemos até voltar para a igreja do primeiro século, no sentido de alguns princípios, mas a restauração plena é antes do pecado, é com a família de Deus, aquele relacionamento onde não tinha reino espiritual e reino físico, era uma coisa só, céu era a terra era o céu. Projeto de Deus é família.
Deus diz em Malaquias capítulo 4, que nos últimos dias, um dos sinais dos últimos dias, seria a reconciliação dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. E algo que começa já a acontecer, já há algumas décadas, começa a vir de uma maneira ainda pequena, mas que vai ficando bem claro agora, é o nosso entendimento de Israel. Nós somos tão atraídos por Israel, que muitas vezes nós até exageramos. Eu, quando fui a Israel pela primeira vez, em 1990, eu achava que não tinha nem prisão em Israel. E quando me disseram que tinha, eu falei, deve ser para os outros povos. Não tem judeu preso. Era aquela paixão desequilibrada. Depois começamos a fazer caravanas. Fizemos o ano passado a 18ª. Esse ano estamos preparando a 19ª subida. E já estudando um pouco sobre Israel. Eu me converti com 12 anos. Hoje eu estou com 40 e 22 anos de idade. Já tenho 50 anos de caminhada. E Deus foi trazendo todo esse assunto de Israel, sem eu procurar. A denominação que eu fazia parte não amava escatologia, muito menos profecia. O negócio ali era só salvar a alma e deixar o corpo acabar, porque o negócio era o céu, era o céu, era o céu. Era assim a visão. Mas Deus, pela graça e misericórdia, pôs na minha mão livros e eu comecei a me apaixonar por Israel. E já esperando algumas coisas, esperando a volta de Jesus, estudando o mercado comum europeu, recebendo literatura, assinante da chamada da meia-noite, notícias de Israel, a igreja batista aqui de Higienópolis, que tinha um ministério com judeus, sempre lendo, sempre procurando aprender a respeito de Israel. Em 1995 eu fui escolhido o primeiro diretor da ISEG. ISEG é a sigla de Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém, onde abrange ministério, acho que quase 100 nações. E por conta disso, fui cada vez mais sendo levado a estudar profecias, escatologias e Israel. E eu pude compreender que, seja qual for o nosso ministério, seja qual for a nossa caminhada, Israel come conosco. Hoje aprendemos que quando nós amamos, trazemos à mesa. E na nossa casa, nós, na hora do almoço, oramos pelos nossos líderes, abençoamos a refeição, pedimos que ela estejam com os nossos líderes, oramos pelos povos árabes, os povos palestinos e oramos por Israel. E isso passou para os nossos filhos, isso agora os nossos netinhos. Tem um netinho que fala assim: Senhor, abençoa os nossos líderes, abençoa os pastores e abençoa Israel, os povos árabes e palestinos e Israel. A igreja acostumou. E Israel nos acompanha então no café da manhã, Israel nos acompanha no almoço, Israel nos acompanha no jantar, e está inserido em nós. E hoje, já numa visão equilibrada, no sentido de compreender e sofrer até mais. Sofrer porque quando nós sabemos o que está para acontecer e o que vai acontecer, e principalmente grande parte da igreja não conhece, alguns quando entram acabam transformando suas igrejas em sinagogas, outros repelem de uma maneira assustadora, diz que não tem mais nada a ver, e trazer ao ponto de equilíbrio é difícil. Principalmente porque tudo que Deus faz, primeiro é gerado pelos profetas. Eu sonho que seja entendida a palavra desta tarde. Eu sonho para que seja entendido, porque nada acontece no planeta se não for gerado pelos profetas. A palavra diz em Amós capítulo 3, de 3 a 8, Deus não faz nada. Tem que ser gerado, tem que ser trazido à existência. O plano de Deus tem que ser trazido à realidade. A maior ilustração disso é Elias. Os 3 anos sem chover, 3 anos e meio, e depois Deus fala: eu quero trazer chuva sobre a terra, e Elias bota a cabeça no meio das pernas, e pergunta, o tempo lindo, o tempo
limpo completamente. E por 7 vezes o menino vai, na 7ª vez ele vê uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Agora, por que ele estava com a cabeça no meio das pernas? Porque é a posição de uma mulher hebraica dar à luz. Então o fato de Deus dizer, eu quero que chova, Ele tem que trazer a existência, Ele tem que gerar aquela tempestade, e Ele coloca a cabeça no meio das pernas, numa posição de forçar a criança a ser ejetada, nascer. Este é o trabalho dos profetas, e esta rede é uma rede profética, e nós não temos muitos profetas. Temos muitas profetadas, temos muita brincadeira, temos muita gente que mais parece cigano do que profeta, porque tem a sua tendinha e uma bola de cristal, mas os verdadeiros profetas precisam se levantar, e a primeira coisa que o profeta sente o cheiro, vê, é a respeito do projeto de Deus para Israel, porque se não for levantado Israel, não se cumpre, as coisas não se cumprirão. Talvez eu fale uma redundância, nós estamos falando que o avivamento já veio profeticamente por causa de muitas coisas, mas a plenitude só quando Israel for levantado. A igreja nasceu das promessas de Deus a Israel, a igreja foi gerada em Israel, a igreja começou em Israel, e na restauração de todas as coisas, a igreja se completará como povo em Israel. Jeremias capítulo 31, de 31 até o versículo 36, diz assim, preste atenção: eis vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, diga nova aliança, Brit Hadashah, nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele, diz o Senhor, pois eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Eterno, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Se um dia deixar de existir sol, se um dia deixar de existir lua, se um dia deixar de existirem estrelas, estas leis fixas, Israel deixará de existir. Mas essas leis fixas do Eterno não deixarão de existir. Israel viverá para sempre. Podemos aplaudi-lo. Vai chegar uma hora, vem dias, que eu vou estabelecer uma nova aliança com a casa de Israel. E quando essa aliança for estabelecida, ele vai salvar Israel. Quando nós chegamos em Lucas, capítulo 22, poderíamos ler do 7 até o 20, porque ali é a última Páscoa, o último Pêssah, e quando Jesus estabelece a nova aliança esperada, a nova aliança que foi profetizada por Jeremias. Jesus, como um judeu, participa de todas as festas, até as festas que não eram chamadas festas, as 7 festas do Senhor. Jesus vai à festa da dedicação, o nosso Hanukkah. Jesus, como judeu, participa, e na festa do Pêssah, uma das festas mais importantes, também para a igreja, por causa da redenção, termina de comer, ele estabelece a nova aliança, e diz assim, o verso 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quem? Os judeus.
Paulo, em 1 aos Coríntios 11:25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice da aliança, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então há 2000 anos atrás, aproximadamente há 2000 anos atrás, foi estabelecida a nova aliança. Como é o nome desta rede? Da aliança. São muitas coisas proféticas, né? Shekinah, a presença, que é algo que excede o nosso entendimento. Ontem eu vi um cântico aqui falando sobre a presença, hoje também sobre a presença, e a gente vai a cada dia compreendendo que esta Shekinah, que esta presença, que praticamente era intocável, não se chegava a ela de tão santa, e hoje nós temos acesso a esta presença maravilhosa, a Shekinah de Deus, é algo tremendo. E esta presença se apresentava, a Shekinah, no templo, uma vez por ano. O sacerdote entrava purificado, já tinha feito sacrifício pelos outros e por ele, e na sua roupa tinha um sininho, porque se parasse de tocar aquele sino é porque ele tinha morrido, porque não estava preparado para entrar na presença, na Shekinah do nosso Deus. Santa presença, doce presença. Quando é estabelecida a nova aliança, profetizada na primeira aliança, o que nós chamamos de Velho Testamento, mas melhor falar Antigo Testamento ou Velha Aliança. Ali começa um novo tempo, mas antes de falar sobre esse novo tempo, nós vamos falar sobre a preparação para a vinda do Messias. As coisas de Deus têm começo, têm meio e têm fim. As coisas de Deus são organizadas. O fato de o Espírito Santo dominar não significa coisa bagunçada, pelo contrário, significa coisas organizadas. Tem hora para acontecer. A palavra diz em Eclesiastes 3, de 1 a 8, há tempo para cada coisa, para cada detalhe, para cada propósito. A palavra diz em Jó 42, 2, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Nós muitas vezes, vindo do tradicionalismo, achamos que fazer a obra no Espírito é fazer de qualquer maneira, é deixar que Ele guie. Não, não, não. Ele vai usar a tua habilidade, vai usar, porque o Espírito Santo é organizado. Não querendo jogar confete, mas eu participo de congressos e de seminários. Esse, como está organizado? Inclusive a palavra foi me dada no horário. Não aconteceu do Espírito pegar alguém e aí ficar 3 horas e o Espírito só usou aquela pessoa e ali o pregador tem que ir embora porque o Espírito usou só aquela. O Espírito me pegou e eu não consegui passar a palavra para ninguém. Como se o Espírito fosse desorganizado. O Espírito pode te levar a preparar a mensagem na segunda-feira. É o mesmo Espírito que muda a mensagem quando você está subindo na plataforma. Aqueles que me conhecem, principalmente meus filhos, meu genro, eles vêm muitas vezes quando eu vou subindo, eles conhecem pelo meu rosto, talvez de espanto e de pavor, que Deus acabou de mudar toda a mensagem. Toda preparada, toda elaborada, como diz o apóstolo Géser, no grego, no hebraico. E quando sobe, Deus diz, não é nada disso. Senhor, eu tenho alguns segundos para saber o que o Senhor quer que eu fale para a igreja. Este é o Espírito. Mas eu tenho que na segunda-feira já começar a sofrer. Cada mensagem é um parto, é uma agonia. Cada mensagem é apavorante. Pastor, a pior noite do pastor é a noite do domingo. Porque se foi maravilhosa, ele não dorme. Fica elétrico. Se não foi, ele fica esperando o outro domingo. Preciso consertar. E o primeiro juiz é a esposa. Os irmãos na porta da igreja falam que foi bênção. Sempre tem uma senhora de idade que diz, a mensagem foi para mim, você diz graças a Deus para alguém. Mas você entra no carro com a tua esposa e quando ela não fala nada, você vai esperando. E ela não fala nada, nem pergunte, porque a coisa foi ruim. Bem, a mensagem foi boa nela. Aí você vai perguntar por que ela falou. Foi boa. Aí você começa a explicar. Quando começa a explicar, já rodou. Ah, bem, eu falei aquilo porque eu queria. Eu não entendi muito onde você queria chegar. Aí a noite é horrorosa. Aí você já não quer fazer mais nada, a cabeça latejando. E você quer arrumar um jeito de a consertar. Como é difícil. Mensagem é difícil. É algo
Não é brincadeira. E eu sei que o apóstolo José sofre como eu sofro, porque eu já falei com a pastora Wanda, olha, o apóstolo José é cercado por duas, não é só a apóstola Maricleide, ele tem a filha também, que não é brincadeira, uma cerca de cada lado. Aí ela falou, parece você com as tuas filhas, né? São uns pitbull perto de você. Eles conhecem. Minha filha, às vezes, a minha filha mais velha, André, minha esposa diz que ela sou eu, mulher. E ela ri, ela começa a rir do banco. E eu disse, pai, se pregou para você, não foi, pai? Aquela ênfase, eu falei, claro, a melhor mensagem que você prega é aquilo que serve para você. A preparação para a vinda do Messias é preparada pelo Espírito Santo, a terceira pessoa, aquele que gerou todas as coisas, aquele que dá vida. Ele usa a boca dos profetas para trazer profecias a quem? A Israel. Querido, nós amamos as nações, nós pensamos em nações, nós fomos gerados em missões. Meus 5 filhos, cada um que nascia, nós consagrávamos para missões. Fazíamos parte de uma denominação ultramissionária. Só não fui para missões porque Deus nos deu 5 filhos e a junta só mandava quem tivesse 3. Eu não sabia o que fazer com 2, porque eu amava os 5 iguais. Nunca pude ir para missões. Mas nós sempre amamos missões. Nações, África, China, sempre queimou o nosso coração. Mas Deus não falava com as nações, Deus falava só com Israel. Subam de todas as nações a Jerusalém, subam de todas as nações a Jerusalém. E através dos profetas, eles falavam a Israel e às nações. Deus tinha somente uma casa, Ele não morava em templos, Ele não morava em pessoas, e a sua casa estava em Jerusalém. Era o único lugar que ele se apresentava. E os seus profetas eram os seus porta-vozes. Eles falavam da parte de Deus. E quando eles falavam, cada profecia que falava do Messias ia botando carne no Logos. Vai nascer um menino. Vai nascer um menino. Seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Ele vai comer manteiga e mel. Cada palavra. Porque Jesus sempre existiu. Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Ele do que nada foi feito, se fez. Ele é o Criador. Ele é o primogênito, principal de toda a criação. Filho de Deus, bendito. Mas precisava entrar com carne no planeta. Então tinha que encarnar. Como é que vai encarnar? Profetizando, 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 até que diz a palavra de Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, veio o Filho, pelo útero da mulher, nasceu debaixo da Torá, debaixo da lei. Tudo tem um sincronismo perfeito. A expectativa deste Messias era muito grande. Esperava-se aquele que haveria de resgatar Israel. A palavra Messias ou Mashiach significa ungido. E num certo sentido, todo rei é um Mashiach. Todo rei era coberto com óleo o chifre. O óleo era colocado no chifre. Cobriu Saul, cobriu Davi, cobriu Salomão. Mas o Mashiach seria o Mashiach de Adonai, o Mashiach de Hashem, o Mashiach daquele que tem o nome impronunciável. Ele viria para reinar. Esta era a palavra de todos os tempos. Havia uma expectativa messiânica. E quando aproxima-se 200 anos antes de Jesus vir, já há um reboliço no meio da comunidade de Israel. Já há o silêncio profético. Deus já não fala mais com os profetas. E nós conhecemos um período chamado de 400 anos de silêncio profético. No passado as Bíblias tinham 4 folhas em branco. A senhora lembra disso? Que representava um século cada uma. A gente do Velho Testamento, eu e a senhora pelo menos lembramos, o resto eu não sei. Mas nós... Não lembra? É coisa mais recente, é coisa mais antiga, melhor dizendo. Então, quando chega o ano 200, começam a aparecer os partidos. Mas um grupo chamado essênios, eles largam as famílias. O grupo larga, aquelas pessoas largam as suas famílias. E eles vão para Qumran, eles vão ali para o deserto da Judéia. E eles vão esperar o Messias.
Eles vão esperar aquele que vai ser da luz para fazer a guerra contra os das trevas. O templo já está corrompido, os sacerdotes estão corrompidos, os partidos, as várias seitas já estão todas contaminadas. E eles se ausentam, eles têm certeza absoluta que está chegando o tempo do Messias. E eles, graças a Deus, eles escrevem. E hoje nós temos acesso a este material, são mais ou menos 900 escritos. Sendo que 200 são textos bíblicos. E estes homens estavam plenamente certos. Eles só não conheciam que o propósito de Deus atingia a mim e a você. Era como eles esperavam. O Messias veio, mas eles não estavam preparados para entender. Mais ou menos 200 antes da vida de Jesus, eles esperavam. João Batista foi, provavelmente, desse grupo. Era um grupo que já começava a se destacar pela santidade, pelo zelo. Como é que alguém como João Batista, com a mensagem daquela, podia aglutinar uma multidão no deserto? Hoje a gente vê que às vezes tem que fazer até campanha na igreja para o pessoal vir. Eu dizia ontem para os irmãos, graças a Deus quem está aqui é tudo congressista, pagou para vir, não tem como faltar. Porque se fosse só igreja local, com essa chuvinha, metade estava em casa. Mas aqui vocês são obrigados a vir. Eu sei que não é por isso, todos estão voluntariamente. Mas ir atrás de João Batista com aquela mensagem, raça de víboras. O que vocês estão procurando? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado já está posto à raiz, e quem não produzir fruto vai ser cortado. E a multidão ia atrás. A própria fome, a própria expectativa messiânica, fazia as pessoas pensarem que ele era o Messias. E ele mesmo disse, eu não sou o Messias. Queridos, eu não tenho todo o tempo para discorrer sobre isso. Mas eu vou meio en passant falar uma coisa. Quando Deus fala a Abraão, que de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, Deus diz a Abraão que de dentro de Abraão sairia uma igreja, sairia uma congregação, sairia uma comunidade. No sentido de Novo Testamento, no sentido de nova aliança, nós fazemos parte da nova aliança, da comunidade, como é chamado igreja. Mas a palavra igreja no hebraico, a sua raiz é kahal, de onde vem kerilá, que significa congregação, que significa comunidade, que significa assembleia. É a mesma da transliteração do grego eclésia, é o mesmo sentido, comunidade, assembleia e igreja. E Deus tem a sua igreja, a sua comunidade, que Ele vem conduzindo. Ele forma a partir de Abraão, a partir do bisneto, e ali vem as 12 tribos. E Deus pega aquele povo, Deus dá a sua palavra, a Torá. A Torá para nós é o Pentateuco. Dentro do Pentateuco está toda a Bíblia. O que ocorre é que Jesus interpreta para nós a Torá. Quando Jesus prega o famoso Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele está reinterpretando, traduzindo melhor para nós, mostrando o que é a Torá, a palavra. Esses 5 livros que os judeus seguem fielmente, chamado de Torá, ali tem toda a palavra de Deus, e ali tudo é pela graça também. Muitas pessoas pensam, na antiga aliança era pela lei, agora é pela graça. Não, sempre tudo que veio de Deus para nós foi por graça, 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 graça e misericórdia, favor imerecido. Graça significa nós não receber, receber o que nós não merecemos, e misericórdia é não receber o que nós merecemos. É graça e misericórdia. 1 Coríntios 10, deixa bem claro isso. Me acompanhe só do verso 1 ao 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, Paulo falando, estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram um maná espiritual, um manjar, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo.
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Nós somos batizados, eles também foram. Jesus nos guiava eles também, aquela pedra andava. Aquela pedra andava. Como diz os nossos irmãos da Assembleia de Deus, é mistério, irmão, é mistério. Moisés não entrou na terra porque ele deveria falar a rocha. Moisés feriu a rocha, rocha com letra maiúscula, aquela rocha é Jesus Cristo. A água, o manjar, falando da Santa Ceia, que aliás já foi apresentada ali entre Melquisedeque e Abraão. São coisas que nós não entendemos direito, mas precisamos avançar e compreender a revelação. Havia uma igreja da primeira aliança, os eleitos, o remanescente fiel. Deus sempre teve um remanescente fiel. Quando o autor de Hebreus fala, no capítulo 1, havendo no passado Deus falado aos nossos pais, eles não foram descartados, aos nossos pais pelos profetas. Hoje, Ele nos fala por Jesus Cristo. Nós somos linkados, nós somos ligados, nós temos uma história, nós temos um passado, e se nós não compreendermos, não saberemos caminhar em direção ao futuro. Quando Efésios 2, 20 e 22 diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus no seu Espírito. Parece que a igreja começa aqui, parece que tudo começou aqui, parece que não há um passado, parece que não há uma história, parece que não há um background, parece que não há um projeto. Não, de repente surgiu a igreja. Não. Em Atos dos Apóstolos 2, é estabelecida ali a igreja, como nós conhecemos, a nova aliança, e principalmente no Pentecostes, porque até então o Espírito não é permanente, ele usa a pessoa, sai, mas a partir de Atos 2, ele vem para fazer habitação em nós. Ali nasce os 3.000 convertidos, não só os 12 apóstolos, não só Jesus, não só os 120 que ficaram, mas os 3.000 eram judeus, só judeus. Os outros 5.000, só judeus. E Atos diz que havia em Jerusalém, em menos de 20 anos, dezenas de milhares de judeus. A igreja era só de judeu, não tinha gentil. Para aceitar um gentil, o primeiro gentil a ser aceito foi uma dificuldade. Porque aquele judeu remanescente, aquela igreja do deserto, ou como diz os tradutores, congregação, interessante que a palavra é a mesma, mas quem escreveu a Bíblia bota a congregação do deserto e a igreja. É a mesma palavra, por que ele não bota as duas congregações ou as duas igrejas? Mas já é o preconceito, a congregação e a igreja é a mesma coisa. É o remanescente fiel. Deus sempre teve o remanescente fiel. Quando Isaías se apresenta diante de Deus, no ano que morreu o rei Uzias, um dos reis espetaculares, como eu admiro, com 12 anos, 16 anos, um adolescente, começa a governar Judá, cria armas, cuida da plantação, faz exército, muros, e governa por 52 anos. E um dia quer fazer aquilo que não foi chamado, o sacerdócio. Pega lá o incensário e quer queimar, tem uma lepra no rosto e ele foi banido e morre. Uma nação sem rei naquele contexto era um terror. Amós capítulo 1 diz que nos dias de Uzias houve um terremoto. Havia uma crise. Isaías vai adorar e vê o Senhor. Isaías 6. É interessante que a gente sempre para no verso 8 para fazer campanha missionária. A quem enviarei e quem há de por nós? Quantas peças nós já fizemos? E a gente não lê o versículo 9 e 10. E Deus fala, você vai, ninguém vai ouvir, nem o 10º vai ouvir, vai sobrar o toco de Jessé, por causa das promessas. Porque se não fosse graça, não sobrava nem o toco.
E lá em Mateus capítulo 13, Jesus vai confirmar o que foi falado em Isaías. A Bíblia diz em Isaías que aquele povo de coração duro não teria oportunidade. Por isso, quando Jesus fala por parábolas, porque no capítulo 10, eles começaram a dizer que os sinais que Jesus fazia para provar que era o Messias, eram sinais feitos por Baal, Zebub ou por Beuzebu. E Jesus disse, todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. A entrada dos gentios foi muito difícil de ser entendida. Caso de Cornélio. Cornélio fazia caridade. Não existe a palavra esmola na Bíblia. Deus não é Deus de esmola. Deus é Deus de tzedakah, atos de justiça, caridade. Pode usar caridade. Cornélio orava e fazia caridade. E atingiu Deus. E Deus providencia a salvação. Manda um anjo dar orientação para que ele procure Pedro. Algo difícil, uma confusão toda para um homem se salvar. Hoje não podia falar, crê no Senhor Jesus, não pode. O anjo não pode fazer isso. E Pedro recebe lá, e Cornélio recebe a orientação, vai buscar Pedro. Pedro está lá em Jope. O apóstolo Gésio vai mostrar, né? Vai parar lá, eu vou parar lá, o Davi vai parar lá, mas vocês aqui vão parar lá com o apóstolo Gésio. Eu nem trouxe meu folder. E ali Pedro está esperando a refeição. Aí desce aquele lençol do céu. Jacaré, crocodilo, tinha de tudo. Tudo que era animal, impuro, não imundo, impuro, não próprio. Levanta, mata e come. Eu não posso colocar coisa impura. Não chame impuro o que eu santifiquei. Novamente, levanta, mata e come. Não, se fosse nos dias de hoje, Pedro dizia, está amarrado em nome de Jesus. Mas ele não tinha aprendido esse chavão ainda, então ele dizia, não vou colocar isso na minha boca. Até que ele entendeu pela terceira vez que era uma revelação. E aí ele chama a porta e ele escolhe 6 pessoas para acompanhar. Por que 6? Porque a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece todo o conselho. E ele levou 6, porque ele sabia que a hora que ele fosse lá, mesmo Deus falando em visão aberta, o Conselho de Ética da primeira Igreja Batista de Jerusalém iria chamá-lo. E chamaram. Aliás, Pedro, depois de Deus falar com Pedro, daquela maneira, vendo que Deus falou com Cornélio, Pedro entra gentilmente na casa de Cornélio. Você sabe que não é lícito judeu comer na casa, entrar na casa de gentio. Ele foi na marra. Não conseguia se imaginar gentio dentro da comunidade de Israel. Porque Israel era o único povo do Deus único. Era o único povo que tinha o padrão do casamento. Era o único povo que tinha o padrão da dieta alimentar. Aliás, o povo de Israel é o único povo com sinal no mundo. Israel é o povo do sinal. A Torá é um sinal. É o único povo no mundo que o sinal no corpo. O homem tem um sinal no corpo que é a circuncisão. É o único povo que tem um sinal geográfico. Eretz Israel, a terra de Israel. É o único povo que tem um sinal na alimentação. É a dieta kashrut, é a comida kasher. É o único povo que tem um sinal no tempo. O Shabat, o sábado. É o único povo que tem um sinal na roupa, o chale, o talite, as franjas, o tizite. É o único povo que tem um sinal na casa, a mezuzá. É um povo do sinal. É por isso que quando o diabo quer matar, ele faz como Ramã, que foi ao rei, que governava 120 províncias. Ele disse, ó rei, há um povo no nosso meio, diferente de todos os povos, com costume diferente, convém matá-lo. Por isso que esse povo é morto a todos estes séculos, porque é um povo marcado por Deus. Então, quando é para entrar o gentio, eles não conseguiam compreender, a igreja nasce, é muito difícil, Jesus manda, faz perseguição, vai demorar. Entender-se que os gentios faziam parte deste povo, porque as promessas eram para Israel. Efésios capítulo 2, de 11 a 15, vem o mistério que nós temos que entender. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, e no original é uma nova humanidade, fazendo shalom. E agora eu posso imitar o apóstolo Géser, ipsis literis. Diga ao seu irmão, não adianta disfarçar que isso é para você. Eu sempre tive vontade de fazer isso, mas tinha que aproveitar o momento. Você, gentil, você não tinha Deus, você não tinha esperança, você não tinha promessa, você era desligado da comunidade de Israel, você não tinha futuro. Mas Deus, pelo seu muito amor, em Jesus Ele resolve o problema das leis e ordenanças, e nos traz, e nos insere na comunidade de Israel, e Ele forma uma nova humanidade. E a coisa mais linda é Jesus formar a nova humanidade. Tudo que Deus faz certinho, não é força de expressão. Ele faz igualzinho como tem que ser feito. Quando Deus cria o homem, Deus faz aquele boneco de barro, e quando o boneco está em pé, Ele sopra, e Ele coloca dentro do homem o fôlego da vida, a sua própria vida, a sua própria imagem. E Jesus, depois que morre, ressuscita, Ele se apresenta naquela casa, fala aos discípulos, shalom com vocês, shalom aleinu, paz sobre vocês. Assim como o Pai me enviou em missão permanente, pelo qual ainda sou responsável, eu envio vocês. E diz a Bíblia que Ele soprou nos discípulos. Aquele sopro nos discípulos, Jesus estava recriando o homem, estava fazendo a nova humanidade. Era o novo Adão, era uma nova humanidade. Israel foi a base, foi o pano de fundo, foi a forma, mas Ele tinha plano para todos os gentios, e juntou com Israel, e forma agora uma nova humanidade, que nós conhecemos como igreja, o novo Adão. Inclusive está andando por aqui, e hoje com a camisa das flechas. Então este é o nosso passado, essa é a nossa história, esse é o nosso povo. Uma parte está fora, outra está dentro. Deus sempre teve remanescente. Eu trabalho com história da igreja e amo estudar o período. Aliás, a história da igreja eu gosto de todos os períodos, mas quando você estuda, quando a igreja começa a cair, até a reforma protestante, é chamado da Idade das Trevas. Mas naquele período, mesmo na Idade das Trevas, havia um remanescente fiel. Deus sempre teve um remanescente fiel. Então eu preciso conhecer o meu passado para poder entender o meu futuro. O meu futuro eu posso ver um pedaço dele em Apocalipse 15, de 1 a 4. Apocalipse falando do fim, da consumação. Israel está ali. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e são as obras. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Na consumação, vai-se cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, que tem a mesma letra. Eu não sei se é a mesma música como nós cantamos hoje, mas é a mesma letra. Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Glória a Deus. Este é o nosso futuro, este é o clímax, este é o ponto final, este é o tempo dos louros, é o tempo das coroas, é o tempo do galardão, é o tempo da conclusão da história. Zacarias profetiza sobre este tempo, Zacarias 14, de 2 a 4, reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois, o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, pois um grande vale, metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Eu gosto muito dessa região. A gente faz ali o Getsemane, aquela igreja de todas as nações, e o portão dourado, o portão fechado, e ali tem aquele vale. E as pessoas achando, não creem no Messias, mas fizeram um cemitério para garantir. Porque eles dizem que o Messias não pode pisar onde tem morto. Eles não creem. Quem fez o cemitério não crê. Mas por via das dúvidas fez um cemitério ali. Como se Jesus dependesse daqueles murinhos para entrar. Aquele portão é somente o físico, porque o portão que ele vai entrar é o que nós cantamos aqui ontem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Yeshua HaMashiach é o Rei da Glória. Desde quando o portão tem cabeça, são portais. São portais, são os portais. Esse é um assunto para batalha espiritual, para uma delícia. Os portais. Então Jesus virá, e ali é uma fenda geográfica. Segundo os arqueólogos, a cada 100 anos, aproximadamente pouco mais, pouco menos, acontece um terremoto. Já faz mais de 100 anos que não acontece terremoto. Eu creio que o próximo já vai ser na vinda gloriosa de Jesus Cristo. Talvez num desses anos aí. SDS, só Deus sabe. As promessas de Deus a Israel são eternas. Não são palavras que caem. A palavra diz em Isaías que nenhuma palavra de Deus volta vazia. Nenhuma das palavras de Deus voltam vazia. Assim como a chuva vem à terra e não evapora sem primeiro cumprir o seu propósito, assim a palavra de Deus não voltará ao céu vazia. Vai acontecer o que Deus falou. Romanos 11, só do 25 ao 36, por causa do tempo. Irmãos, eu queria terminar a mensagem. Está pedindo para eu ir embora, mas eu vou terminar. Posso terminar? Irmãos, não quero que ignore... Brincadeira, apóstola, brincadeira. Irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel... Desculpe, apóstolo. Aplaudir, apóstolo. É que eu me lembrei que um pastor visitante foi pregar numa igreja, e o pastor passou o microfone e ele falou assim: quanto tempo eu tenho? O pastor falou: você pode ficar a noite inteira. Eu e meu pessoal, 10 horas, vamos embora. Às vezes vocês estão falando assim, dá 6 horas, tu começa a sair, eu quero terminar no meu horário, vou terminar no meu horário. Irmãos, irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, diga em parte, até que chegue
a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que vocês recebam agora misericórdia. Graça a misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois ele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele glória para sempre. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Este é o maior mistério, que nós não teremos resposta aqui na terra. Deus endureceu o coração de Israel para eu entrar, para você entrar. Eu não sei como isso foi e também não quero nem saber. Eu quero me apropriar do que eu tenho. Aliás, lá no céu teremos 3 surpresas. Primeira grande surpresa é estarmos lá. Aleluia! Porque é fácil aqui falar, né? A gente vai levando a vida de qualquer jeito, estou no céu, estou salvo. Chegando lá, já entre glorificando. Segunda grande surpresa, você vai encontrar quem você não imaginava. Esse aqui está aqui. Nem questione muito, porque você vai perguntar: e aqueles outros não estão aqui? E alguém vai dizer: meu irmão, é graça e misericórdia, não fale nada, vá para diante do trono. O coração dos judeus foram fechados para a gente entrar. Mas vai chegar uma hora que, chamado a plenitude dos gentios, é quando fecha a porta, termina este tempo, este propósito. E virá de Sião o libertador, e todo Israel. Essa palavra todo, tanto no grego como no hebraico, significa todo. Todo Israel será salvo. Glória a Deus! Pode aplaudir. É Ele. As promessas do Eterno previam queda e restauração. Oséias 6, de 1 a 3. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele virá a nós novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conhecemos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como chuvas de inverno, como chuvas de primavera, que regam a terra. Todas as vezes que Deus fala dos tempos, Ele fala de chuva. Todas as vezes que Deus fala do Espírito, Ele fala de chuva. Nós não conhecemos isso porque não conhecemos a cultura judaica. Mas chuva primeira e derradeira está falando aqui da vinda de Jesus. 2 dias. 2 dias, quando Jesus prega o seu famoso sermão escatológico, ele vai começar a pregar sobre as coisas que vão acontecer, e ele dá uma chave. Ele dá uma chave: vocês vão ver, quando vocês virem a geração da figueira, esta geração vai contemplar isso tudo que eu falei. 2 dias depois que Israel foi quebrado, Israel viveu do momento em que Antíoco Epifânio, no ano 163, tomou o templo, matou o sacerdote, matou um porco no altar, e passou fezes de porco no templo. Fez o altar abominável. E ali se levanta Judas Macabeu e faz uma revolução. Em 3 anos consegue a vitória sobre Antíoco Epifânio, chamado de a besta.
Israel tem um governo de alguns anos, como nação, como nós conhecemos hoje. Mas em 63 a.C., Pompeu domina toda a região e disse, preste atenção agora, não estou marcando nada, só estou falando, de 63 a.C. até junho de 1967. Aliás, nós estamos no dia 8 de junho. 8 de junho. Em junho de 67, Israel toma Jerusalém de volta. Pela primeira vez em 2 milênios ou 2 dias, Israel volta a ter os contornos como tinha no projeto original. Para muitas pessoas, em 1967, surgiu a geração da figueira. Porque em 70, pela primeira vez, se levantou uma congregação messiânica nos Estados Unidos. O que é uma congregação de judeus messiânicos? É uma igreja igualzinho existia no primeiro século. Porque quando a igreja nasceu, não tinha Novo Testamento, não tinha essas festas que as pessoas comemoram. As festas eram as festas bíblicas, a Bíblia era a Torá, era a Taná, os cânticos eram os cânticos dos Salmos. A igreja guardava tudo que o judeu guardava. A coisa começa a mudar a partir de Constantino. E começa a repelir Israel. E não há tempo no sermão para poder tratar disso. Então, a profecia de Oséias 6, de 1 a 3, ela se cumpre literalmente em junho de 1967, depois de 2 dias. Como diz em 2 Pedro 3, um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Chuva primeira, chuva derradeira. Creio que nós estamos próximos da volta de Jesus. Salmo 102, 13 a 16, tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhes mostrares compaixão, o tempo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas os enche de compaixão, então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião, e se manifestará na glória que ele tem. Sião não é igreja, Sião é Israel. Deus não vai reconstruir a igreja, Deus vai só capacitar a igreja, vai santificar a igreja. Essa Sião, é Jerusalém. Algumas pessoas falam, Nico, o povo vai para Israel, gosta até de pedra. Eu não aconselho trazer pedra, nem folhinha, nem nada, mas eu gosto. Eu gosto até das pedras. Está aqui. Deus gosta daquelas pedras. Uma vez eu fui levar uma caravana, não completei o grupo, aí falaram, pode levar um grupo de católicos? Eu falei, não, tranquilo, se eles me aceitarem. Nós somos metade, era o grupo católico, metade. E nossa, foi interessante demais. Gente boa, muito boa. E eu tive uma experiência, chegou num banheiro, masculino, claro. Eu estava entrando. Eu escutei os homens falando a meu respeito. Esse pastor, tudo que ele diz que é maravilhoso, são pedras velhas. Porque eu falava assim, olha aqui, o silo de Salomão. Olha aqui, o lugar das cavalariças de Salomão. Porque quem é historiador ama arqueologia. Mas ali teve uma experiência também maravilhosa, que alguém pegou, falou, pastor, por que vocês protestantes não rezam o Padre Nosso? E o guia que estava sentado, um guia uruguaio, muito bom, judeu uruguaio, eu peguei o microfone e falei, como não? E aí comecei a orar o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, sentado em glória, majestade, dominando sobre todas as coisas. Aí fui. Santificado seja o teu nome. Aí é o que eu gosto, orando o nome de Deus. Vem o teu reino. Aí comecei, daqui a pouco, uns 20 minutos, estava o ônibus todinho chorando. O guia se levantou e falou, olha, pastor, nunca ouvi isso, e vou te ensinar coisas que pouca gente sabe. E aquele homem foi muito usado por Deus para me ensinar sobre os 3 dias de Jesus no túmulo, porque que Jesus deixou Lázaro ficar de propósito 4 dias e não foi antes. Mas foi demais. Mas tudo começou com as velharias que eu gosto. Arqueologia, eu amo arqueologia. Deus ama também, até as pedras, porque Ele vai novamente colocar pedra sobre pedra. Ele vai reedificar Jerusalém. Quem crê, dê um forte aplauso. Aleluia.
tabernáculo caído de Davi. Amós 9, de 11 a 12. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. O que significa tabernáculo caído de Davi restaurado? A palavra está dizendo através de Amós: vai chegar um dia que eu vou levantar de novo o tabernáculo caído de Davi, como no passado, e atrairei todas as nações. E a regra áurea da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em Atos dos Apóstolos 15, de 13 a 18, explica o que é o tabernáculo caído de Davi restaurado. Ali estavam discutindo aquela situação: o gentio tem que fazer a circuncisão ou não, tem que guardar as coisas de Moisés ou não, a lei de Moisés ou não. E ali eles chegam à conclusão que aquilo era para o judeu, e os gentios deveriam se abster de prostituição, da imoralidade, da carne sufocada. Era isso que era para os gentios. E aqui, o meio-irmão de Jesus, Tiago, diz: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere isso com as palavras dos profetas, como está escrito. E agora ele cita Amós: cumprida estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, repito, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. O tabernáculo caído de Davi restaurado é a igreja, é a nova humanidade de Cristo, compostas por judeus e gentios. Eu gostaria agora que o tabernáculo caído de Davi oferecesse uma oferta de aplauso ao Senhor. Aí está o tabernáculo caído de Davi, restaurado. É isso. Santidade é outra coisa. É outra coisa, é algo pessoal. Mas o projeto divino já aconteceu. Aqui está o tabernáculo caído de Davi, restaurado. Não há outro caminho, não há mais, já existe. Uma parte dos ministérios da igreja é apoiar Israel. Primeiro, colocando-se na brecha dos intercessores. Ezequiel 22:30, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Colocar-se na brecha é interceder, é tomar a posição, é pegar o coração de Deus que chora, que sofre por Sião. E como nós já aprendemos, nós somos um povo do mover profético. Nós sabemos que só acontecem as coisas geradas profeticamente. Eu preciso interceder por Israel. Oramos pelas nações, festa das nações, temos a festa das nações, lá no nosso salão de culto, bandeiras de muitas nações, pavilhão maravilhoso, nações, temos, mas Israel tem um destaque especial, porque a palavra manda. Segundo, precisamos trabalhar com objetivos e metas, trabalhar de uma maneira mensurável, não esperar só momentos, um momento ou outro, não, romanticamente. O amor romântico por Israel não produz resultado algum. Isaías 62, de 1 a 7, foi o texto que me pegou no Monte das Oliveiras em julho de 1990. Ali eu vi esse versículo e ali assumi o compromisso com Deus de me aplicar a Israel. Mais ainda, 90 foi um milagre. Naquele tempo era muito difícil. Me lembro que o grupo que eu participei, nós pagamos $3.500.
E o dólar não era como hoje, acho que não era nem dólar, acho que era real, RTN, alguma coisa assim, que multiplicava por 3. E uma igreja muito pequena, e aqueles irmãos decidiram me enviar. Era a primeira caravana da irmã Valnice, hoje a apóstola Valnice, mas ela fez um grupo, 151 pessoas, e ali um pouco antes, em março, quando o presidente Collor assumiu, segurou, confiscou, congelou o dinheiro de todo mundo, só um milagre me levaria a Israel. E ali, no Monte das Oliveiras, eu fiz um voto de toda a minha vida dedicar, o que for possível por Israel. Foi esse texto. Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhes dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra será casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão, dia e noite, vocês que clamam pelo Senhor. Não se entregue ao repouso e não lhes conceda descanso, até que Ele restabeleça Jerusalém e faça por objeto de louvor sobre a terra. E ali eu entendi, Deus colocou sentinelas em cima dos muros. Não eram nos muros de pedra, são muros espirituais. E ali eu estava entrando no mover do Espírito, ali era um tempo de muita embriaguez do vinho novo de Deus. E eu compreendi que só mesmo na intercessão, e só podia interceder quem tivesse o peso no coração. E era como se Deus falasse assim: Jerusalém, você está caída, mas você vai ser casada, você está sendo humilhada, mas eu vou me casar com você, Jerusalém. E sabe como é que eu vou fazer isso? Eu coloquei sentinelas que vão gerar, e eles não vão ter descanso, e eles não vão me dar descanso, até que Jerusalém seja colocada como objeto de louvor sobre a terra. Enquanto Jerusalém não for levantada como objeto de louvor sobre a terra, nós, os atalaias, temos que clamar dia e noite. Quero concluir. A separação aconteceu ainda no primeiro século. Queridos, o entendimento de todos os judeus messiânicos e os não era algo diferente do nosso hoje. Nós estamos ouvindo alguns lampejos ainda novos sobre reino. Graças a Deus o apóstolo Géser falou sobre o reino. E foi muito feliz, apesar da preocupação dele, foi muito feliz. Muito feliz. Não havia naquela cultura essa palavra céu. Não havia expectativa de céu. Toda palavra era voltada para o reino. Desde as promessas, o Messias vai se sentar no trono de Davi e vai ser rei para sempre. Quando Jesus aparece, a palavra que é dita é: chegado a vós o reino dos céus. Quando Jesus ressuscita, encaminha os discípulos, a Bíblia diz que ele fala com eles por 40 dias. Tete a tete. Já imaginou? Antes da ressurreição de Jesus, eles caminharam 3 anos e meio com Jesus. Por que Pedro falou aquilo? Para nós é fácil, a gente tira até gozação, né? Quando Pedro fala, não, Jesus fala: bom, Pedro, já que você entendeu quem eu sou, vou dizer agora, eu tenho que morrer. E Pedro: de jeito nenhum, porque não tem como conceber. Chega o Messias, esperado há séculos e séculos e séculos, para destruir os inimigos, para estabelecer Jerusalém como capital, para levantar Jerusalém. Agora o Messias fala que vai morrer? Não tem sentido. Para começar, Jesus prova que é o Messias, multiplicando os pães, e não era para satisfazer a fome do povo?
Era para mostrar que ele era maior do que Moisés. Porque ele mesmo fala, os seus pais comeram maná e morreram. Quem comer da minha carne vai viver para sempre. E todos os milagres ele faz para mostrar que ele é o Messias. Mas ele é estranho. Porque ele fala, se alguém te roubar a capa, entrega a túnica. Se alguém bater no lado do rosto, dá o outro. Se alguém fizer você andar uma milha, ande duas. Ele não tem a atitude aparente de Messias. Ele é manso para ser Messias. Por isso que quando levantou-se um assassino, Simão Bar Corribá, no ano 132, pensaram que era o Messias. Porque eles esperam o reino. E Jesus falou com eles, depois da ressurreição, soprou, recriou. Em Lucas 24, 49, disse, permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estão preparados e ainda por 40 dias, Jesus fica ensinando. E aí, diz Atos 1, quando Jesus vai subindo aos céus, eles perguntam, é agora que restauras o reino? Então a cabeça da igreja era reino, não tinha essa expectativa, vou morrer e vou para o céu, não tinha isso. Em 20 anos o evangelho já tinha sido pregado em todo o mundo de então, e Jesus não voltou, porque a expectativa é ele voltar e estabelecer o reino. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, a igreja está em crise. Porque morreram alguns irmãos crentes. E estão abalados, meu irmão morreu, Jesus não voltou. Paulo, calma, calma. Olha como Paulo pensava que Jesus ia voltar no tempo dele. Paulo disse, essas pessoas que morreram em Jesus, por ocasião da parúcia, por ocasião da volta dele, eles vão ressuscitar primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Paulo não esperava morrer. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, capítulo 3, toda a carta, vocês estão tirando gozação, eu sei que estão falando que ele não voltou ainda, tudo está igual, mas vocês são maledicentes, vocês não sabem que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, ele não retarda a promessa, ele quer que todo mundo se salve, mas ele vai vir. Já estavam tirando gozação. Tiago, meio-irmão de Jesus, pastorzão, bem legalista, em Jerusalém, Tiago 5, versos 7 e 8, irmãos, tenham paciência, irmãos. O lavrador espera vir a primeira e a última chuva para colher o fruto da terra. Tenham paciência, a vinda do Senhor é certa. A igreja estava em crise, e quando chega o ano 70, que o templo é destruído, e o Messias não faz nada na cabeça deles, aí que começa a desandar. Como é que uma igreja pode esfriar no ano 95, tendo o apóstolo de Jesus vivo? Apóstolo já tinha bastante, mas João está vivo. João está vivo. Vocês vão lá visitar o lugar das 7 igrejas com o apóstolo Géser? Amém? Está seguro o negócio. Seguro, não entenderam? Vocês vão conhecer o lugar das 7 igrejas com o apóstolo Géser. Freta um avião. Jesus, ele manda João escreve a primeira carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, de 1 a 5. Olha, você é isso, elogio você por isso, mas eu tenho uma coisa, vocês esfriaram o primeiro amor, esqueceram as primeiras obras. Como é que uma igreja no ano 95, ainda com o apóstolo vivo, com João vivo ainda, já tinha esfriado? Porque Jesus não tinha voltado. A concepção era reino, não era ir para o céu. E daí em diante, é outra história, para outra Shekinah, ou para outra imersão, se Deus assim permitir. Mas há uma decepção, e Roma vem com tudo sobre os judeus, e a igreja começa a se afastar, se afastar, se afastar. E depois começa a perseguir, e quase todos os concílios eclesiásticos, a partir do concílio de 325 de Niceia, todos tinham palavra contra a igreja. Quem guardar os costumes dos judeus, anátema. Aí cada concílio vinha alguma coisa contra os judeus. E até Lutero, homem que nós admiramos, um reformador, teve a revelação. O que Lutero falou? Lutero falou a palavra que só quem tem a revelação sabe. Lutero disse, vamos buscar o nosso irmão mais velho.
Poucas pessoas têm o entendimento dos dois filhos da parábola do filho pródigo. O irmão mais velho é Israel e o irmão mais novo é a igreja gentílica. E Lutero manda buscar nossos irmãos, mas eles queriam enfiar o judeu na igreja, da cabeça deles. O judeu não tem jeito, ele não vai deixar os sinais, porque foi Deus que colocou. E Lutero infelizmente falou: mata esta raça, toca fogo na sinagoga, e quando virar cinza, joga a terra em cima. Lamentavelmente não só falou, mas escreveu, e Hitler pegou isso para trazer a igreja da Alemanha para si, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, onde foram mortos 6 milhões de judeus. A palavra diz em Atos 3:21, os céus retêm Jesus, até os tempos de refrigério, até a restauração de todas as coisas. A restauração já começou. A restauração já começou. Nós já estamos provocando ciúmes. Precisamos trazer as outras ovelhas. Quando Jesus fala em João 10, a gente usa para missões, evangelismo, serve. Mas quando ele fala, eu tenho outras ovelhas que não estão aqui, estão fora do aprisco, está falando dos judeus. Quando ele fala do meu irmãozinho que me deu água, e quem não deu água, quem me visitou na prisão ou não, ele está falando no contexto, ali ainda é com relação aos judeus. Nós temos que buscar o nosso irmão mais velho. Queridos, eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. Estava viajando para a Bahia para visitar filho ministerial, e no avião falei, Deus, me dá uma revelação nova, que eu não vou contar para ninguém. Por que eu falei que eu não vou contar para ninguém? Porque por eu ser professor, tudo que eu descubro, já vou falando. Livro, compra esse livro, lê esse livro. Então a igreja compra livro, lê tudo. O pessoal vai à igreja com a Bíblia, com um caderno e com caneta. Porque vai. Então, às vezes eu nem digeri direito, mas eu já quero compartilhar com os outros. Então por isso, não é por egoísmo não. Falei, pai, eu não vou contar para ninguém, não é revelação. Aí Deus começou a falar comigo. Olha, o irmão mais novo é o gentio, é a igreja, e o irmão mais velho é Israel. E eu no avião discutindo. Não, Deus, Israel não. Só entra do céu salvo. Comecei uma oração no avião. Não, aí o avião pousa. Chego na casa dos meus filhos, antes de me levar para o hotel, eles me deram o almoço, e a irmã, que é profeta, disse, apóstolo, Deus me falou que o irmão mais velho é Israel, e o irmão mais novo é gentio. A seco, sem nada, eu fechei a boca, porque ela disse, hoje à noite tem uma surpresa na igreja. Aí fomos lá para a igreja, e eu me assustei. Porque ali tinha um judeu, que eles chamaram, e tinha um monte de símbolos. Era uma sexta-feira, o culto de sexta-feira. E eu falei, meu Deus do céu, bagunçaram com a igreja. E vão dizer que foi o Nicolau. Estou acabado. E ali o rabino messiânico, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu conhecia a igreja de dançar, eu danço lá, danço. Estava muito ritual. E ele pegou um incensário, eu falei, misericórdia, aquilo ali só cheirinho. E eu falei, ai, Deus do céu, o negócio aqui está ruim. Aí ele termina, o pastor assume e volta, entre aspas, ao normal. Começa a dançar, eu falei, o que está acontecendo? Aí eles ministram ali culto de Shabat, como eles comemoravam, ou comemoram, e o rabino me chama e me abraça. Quando ele vai me abraçar, a taça cai. Deixa eu explicar. Quebrar taça em casamento não é que dá sorte. Nós não trabalhamos com sorte. É que na cultura judaica, no momento mais feliz, que é o do casamento, quebra-se a taça para dizer, nós estamos felizes, mas o templo ainda está destruído. Mas é um bom sinal. Quando ele me dá, ele falou, bom, Deus falou. É isso. O irmão mais velho é filho. Mas ele é muito ritualista ainda. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Ele não consegue chamar de pai. E o irmão mais novo, é o que nós vimos aqui. Oh, 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 oh. Tem liberdade. E a gente adorando ali, ó. Um olho no peixe e outro no gato. Com medo do pessoal cair em cima da gente. E Deus disse, o mais novo tem que aprender a reverência com o mais velho. E o mais velho
tem que reconhecer que não é Deus, é Pai. Eu quero os 2 filhos na mesma mesa, para eu comer com eles. A palavra comunhão no hebraico significa comer junto. Eu te protejo, você me protege. Por isso que para Judas Iscariotes trair Jesus, precisou estar endemoniado. Porque Jesus, quando bota o pão na boca de Judas, ele está dizendo, eu te protejo. Ele pega o pão, passa ali no vinagre e coloca na... Comer junto é proteção. 3 coisas. Primeiro, orar. Gerar o sobrenatural. Segundo, contribuir. É operar no natural. É participar efetivamente. E terceiro, subir a Sião. É ir além. É um apoio visível. É mostrar ao mundo o seu envolvimento real. Levar divisas. Eu gosto de gastar em Israel. Eu sei que muitas vezes eu conseguiria mais barato em outro lugar, mas eu pago. Uma vez peguei um táxi. Eu falei para o motorista judeu, eu falei, mas você está parecendo que não é judeu. Mas aumentou. Eu falei, vou pagar mais, mas é com prazer, porque você é judeu. Porque eu já vi o ônibus parar em porta de loja, e os olhos deles, as lágrimas descerem, por causa de necessidade, naquele tempo da intifada. Quando eu vou lá, pagar o hotel, estou investindo em Israel, estou gerando emprego. É emprego para o guia, é emprego para o motorista, é emprego para a agência. Ofertar, comer, subir a Sião, subir a Sião, subir a Sião. Eu já subi 18 vezes, inclusive o apóstolo Géser, com a parte da sua rede, foi conosco. Tempo maravilhoso, maravilhoso, unforgettable, inesquecível. Nós subiremos novamente em setembro, se Jesus não voltar até lá. Salmo 122, 6-9, vamos nos colocar em pé para orar. Quero terminar no meu horário também, já passei 8 minutos. Ore pela paz de Jerusalém. Viva em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor.